Meu nome é Andressa Schultz e esse é o Vozes do Clima, uma produção realizada na Universidade Federal do Pampa através da Bolsa de Fomento à Criação Artística da PROEC. Olá! Seja bem-vindo ao segundo episódio do podcast Vozes do Clima, uma produção dividida em 3 episódios, onde hoje abordaremos sobre o papel da publicidade na disseminação do negacionismo climático. Hoje nós temos um convidado. O nome dele é Arthur Chevasco e ele é egresso da Universidade Federal do Pampa, formado em Publicidade e Propaganda. Olá, Arthur, seja muito bem-vindo. Olá, Andressa, tudo bem? Agradeço pelo convite. É uma honra estar no programa. Arthur, eu gostaria que tu explicasse para o público qual que é o papel da comunicação de massa na formação de opinião sobre o clima, ou melhor, sobre o negacionismo climático. Então, eu quero começar explicando, assim, para já habituar o pessoal, uma diferença entre publicidade e propaganda que eu acho que ela vai ser norteadora para minha fala nesse programa. Eu queria começar a falar que a publicidade, ela é muito mais voltada para promoção, para venda de um produto ou um serviço. Então, são táticas de persuasão para venda desse produto ou desse serviço. E a propaganda, ela visa, assim, transmitir ideias, seja de como uma ideia mais comercial, uma ideia política, uma ideia religiosa, uma ideia social. Por que eu tô começando a abordar isso? Porque a gente tem um personagem que há uns 30 anos atrás ele veio com essa ideia dessa campanha, que foi o Bruce Harrison. Então, ele é um jornalista que ele elaborou toda uma campanha agressiva que começou com esse ceticismo, né? Porque o negacionismo ele não é só baseado em ceticismo de tipo, tá, eu tô acreditando porque eu tô acreditando que rola toda essa questão do clima. Não, não é bem assim. Ele meio que construiu tudo isso visando o lucro de empresas. A gente tem, por exemplo, a Big Oil, que basicamente são 6 empresas que mais poluem, mais ganham com a queima de combustível fóssil. Então, basicamente, ele fez uma estratégia, ele pegou pessoal de publicidade, pegou pessoal de relações públicas, jornalista, ele juntou basicamente uma equipe para fazer uma conta que, se eu não me engano, foi $500 mil, né? Isso antigamente, lá nos anos 90. Hoje em dia, convertendo, seria mais de $1 milhão. Então, por que é uma conta também, para explicar? Basicamente, uma agência de publicidade, quando ela entra em negociação com uma marca, ela fecha uma conta. Então, você vai ter um contrato de 1 ano, de 2 anos, para fazer várias campanhas para essa empresa. E aí, basicamente, tipo assim, você pegou com esse dinheiro e se sustentou com a empresa por todo esse tempo, porque você vai ter uma outra empresa, o seu cliente, que vai estar te dando dinheiro para você fazer campanhas, para você fazer todo o material de marketing. Então, é um bom negócio pra você fechar essa campanha. E você pensa, tipo assim, desses últimos 30 anos que rolou todo esse acordo até aqui, essas indústrias fósseis e de combustível, então, tudo que a gente. Se você parar pra pensar, tudo que a gente tem hoje em dia é movido a algum tipo de combustível. Carros, máquinas, indústrias, então tudo que fábrica vem de combustível fóssil, petróleo, gasolina, e eles emitem CO2. E eles dão muito dinheiro. Pelos cálculos que eu vi nas pesquisas, assim, por dia, tipo, todas as empresas juntas fizeram 2 bilhões de dólares por dia. Hoje dá um total de trilhões, então, basicamente, esse negacionismo vem dessas empresas querer fazer você acreditar que elas não poluem tanto, porque elas ganham com esse negacionismo, com esse ceticismo. Bom, tu falou, né, Arthur, que a publicidade utiliza justamente dessa capacidade de fazer com que as pessoas acreditem que o poluente ele não é tão poluente. Mas quais as técnicas principais utilizadas pelos publicitários para fazer o público acreditar nisso? Basicamente você aplicar várias informações que muitas vezes não são verdadeiras, ou que são informações que fazem com que a pessoa pare e pense, talvez não seja bem assim, então é bom. Aí você coloca informações, a gente está poluindo, mas olha a geração de emprego. Basicamente isso. Olha os recursos, é sempre essa questão de geração de emprego, de que a vida vai melhorar. Então, essa questão.
A gente tem também, né, muitas vezes, aquela falsa verdade, né, que é utilizado uma parcela da verdade para mentir, né? A gente sempre fala sobre, nas nossas produções, que a mentira, bem contada, ela é uma mentira que tem base na verdade, não é? Sim. E as fake news, né, a desinformação, ela tem justamente essa base de tu fazer tu acreditar que aquilo é verdade, mas sempre usando uma parcela da verdade para contar uma mentira. Então, tu pode nos falar como identificar e combater essa desinformação? Porque muitas vezes ela é mascarada de verdade, ela tem ali uma parcela de informações verdadeiras, claro, que usadas para o mal. Mas como que a gente identifica e combate essa desinformação climática? Eu acho que não, essa questão é mais normal, só que eu acho que ela tem um pulo do gato, que eu vou falar agora. Como combater a desinformação em geral? Você tem que sempre procurar as fontes. Quem é que tá fazendo? Se são institutos de pesquisas confiáveis, se eles têm algum tipo de relevância acadêmica, se eles têm um histórico de não ter fake news, de ter pessoas que não vão para um lado nem para o outro, né? Que elas não são pagas. E aí tá essa questão. Você lê uma notícia e aí você tem que pensar na publicidade, quem é que tá ganhando com isso? Será que vai ter alguma empresa que vai estar se beneficiando por isso? Então essa é a dica que eu tô dando. Vão atrás e pesquisar. Tá, esse jornalista, essa pessoa que publicou, ela tem patrocínio de alguma dessas empresas? Alguma empresa de combustível fóssil, de gasolina, de petróleo, de carvão? Então, vão atrás sempre. É exatamente isso, né, Arthur? A ideia da gente combater a desinformação é com informação, informação confiável, né, e verídica. Mas então fala pra gente finalizar esse episódio, quais são as estratégias pra gente criar uma campanha de conscientização eficaz, pra gente conscientizar as pessoas sobre essa disseminação do negacionismo climático e como ele pode ser prejudicial. Quais estratégias que a gente utiliza? Bem, eu acho que a gente poderia preparar, tipo, pegar algum cientista, algum responsável por essa área que entenda muito bem disso, que tenha algum tipo de credibilidade, e ele apresentar dados. Apresentar dados. Eu acho que essa campanha ela seria um pouco mais chata, apesar de ser institucional. Só chegar ali e apresentar, olha, isso aqui acontece, isso aqui acontece, as empresas fazem isso. Eu acho que também seria mais pro meio jornalístico, né? De você fazer uma espécie de documentário. Aí, pra minha área, seria aquelas propagandas mais de você apresentar uma espécie de sketch, de situação, para que isso aí é uma coisa que atinge muito mais o grande público, porque eles começam a entender. Então você faz uma propaganda sketch, tipo aquelas propagandas que tem de usar cinto de segurança, que você mostra alguma coisa, você demonstra tipo muito explicitamente para depois as pessoas começarem a entender. Bom, Arthur, nós agradecemos muito a tua participação no nosso podcast. Foi de suma importância e muitas informações muito relevantes, né? Coisas que a gente realmente vê que é um profissional da área falando para o pessoal, para o público, entender um pouco mais sobre essas questões da publicidade atrelada ao negacionismo climático. Nós ficamos por aqui, esse é o segundo episódio do Vozes do Clima e também não esqueça de compartilhar com seus amigos, com a sua família, o nosso podcast para que eles entendam um pouco mais sobre o negacionismo climático.